Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta para a gente então encerrar essa parte da petição inicial prática também. O que a gente vai fazer? A gente já estruturou a tua petição inicial ou pensou numa estrutura dentro lá do quadro, né? Eu te falei as partes da petição inicial. Agora a gente vai pôr isso para o papel, para você conseguir visualizar. E esse arquivo aqui é teu, é um presente para você, tá? Então não precisa copiar o arquivo, entende ele. Ele está em anexo aí à tua aula, é teu. Você usa ele, pode usar como modelo para a OAB? Pode. Pode usar como modelo para a minha atividade como advogado? Pode, sem problema nenhum. E você vai ver que quando você começar a advogar, que é muito em breve, né? É bom lembrar disso, você vai começar a adaptar esse modelo. Ai, professor, você falou assim, eu não gostei muito. Sem problema nenhum, não vamos brigar por isso. Então vamos ver ali como é que é o modelo. Então a gente viu lá, dentro do tema da petição inicial, a gente viu que uma das primeiras partes era o preâmbulo, né? E dentro do preâmbulo eu falei para você que você precisava o quê? Endereçar a sua petição inicial, tá? Então está aqui o endereçamento. Olha ali, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, tá? Da 3 pontinhos, vara cível da comarca de 3 pontinhos, estado, tá? E aí é que eu já coloco uma observação que vai servir para qualquer peça que você for fazer aqui comigo. Eu uso os 3 pontinhos, tá? Quando eu não tenho o dado completo, por exemplo, eu não sei onde ele mora, mas ele mora numa rua, numa avenida, sei lá, ele mora num endereço. Endereço, 3 pontinhos, eu não sei. Ao invés de usar os 3 pontinhos, olha o que eu disse que você pode usar aqui, ó, uma sequência de 3 letras X. A escolha é tua. Então, dentro dessa peça aqui e de qualquer outra peça que você estudar aqui comigo e tiver 3 pontinhos, você pode substituir por 3 letras X. Posso fazer os dois? Não. Ou um ou outro, tá? Eu prefiro 3 pontinhos, é mais rápido, né? É mais rápido de fazer 3 pontinhos do que 3 letras X, tá? O que eu destaco aqui na tua petição inicial para você, nesse preâmbulo? Primeira coisa, gente, atenção ao enunciado. O enunciado vai te dizer aqui, ó, qual é a comarca, o estado. Ou se ele não disser, ele vai te dar os mecanismos para você descobrir. E aí você tem que aplicar o quê? As regras de competência territorial. Beleza? Tranquilos? Pulei uma ou 2 linhas no máximo. Professor, eu quero pular 10. Não pule 10. Se você pular 10 linhas, vai faltar espaço na hora de acabar a peça, tá? Você está rogando praga? Não, eu estou te dizendo o que vai acontecer, não porque eu sou vidente, porque sempre que alguém faz isso, falta espaço. Então eu trabalho com aquilo que sempre acontece, ou que normalmente ocorre, tá? Então, normalmente, quem pula mais de 2 linhas aqui, pula 10, por exemplo, falta espaço. Pula 1 ou 2. Ai, mas vai ficar tão feia a tua peça? Ela vai ficar feia de qualquer jeito, porque é feita manuscritamente, de forma rápida. Mas aí, vamos lá. É exame de ordem para ser aprovado ou é exame de ordem para ver se é bonita a tua peça? É exame de ordem para ser aprovado. Se vai ficar feia é outro problema, mas você quer passar? Então segue o que eu estou te falando, tá? Aí você vai trazer a qualificaçãozinha completa aqui, ó. Olha lá. Professor, eu vou esquecer disso daqui. Sabe, eu tenho certeza que você vai esquecer disso aí. Você acha? Eu tenho certeza. Eu esqueço disso daí. Você esquece, professor? Esqueço todo dia. Então o que eu faço? Eu uso um negócio mágico, que eu vou te apresentar agora, chamado código. Ah, professor, você está tirando com a minha cara. Claro que estou, gente. 319, inciso 2. Até rima. Para qualificar, 319.2 você vai usar. Sempre. Sempre, sempre que você tiver que qualificar alguém num processo judicial, use o 319, inciso 2º, tá? Então ele manda ter nome e prenome. O que é nome e prenome? É o nome completo do autor, tá? Professor, o enunciado só falou que é João. O que eu faço? João, 3 pontinhos, porque ninguém é só João. Tem alguma coisa que você não sabe, 3 pontinhos. Professor, ele não me falou se ele é casado, solteiro ou amaziado, não importa, então você faz estado civil, 3 pontinhos. Agora, se ele te disser que ele é solteiro, você escreve solteiro. Se ele te disser que ele vive em união estável, você vai falar João, 3 pontinhos, que vive em união estável, beleza? Profissão eu não sei, inventa? Não. Escreve profissão, 3 pontinhos, igual eu fiz aqui, ó.
CPF, eu também não sei o número 3 pontinhos, ou CNPJ, claro, se for uma pessoa jurídica. Endereço eletrônico, a lei pede também. Residente domiciliado no endereço, cidade, estado, tudo com 3 pontinhos. E aí, ó, vem por meio de seu advogado, que você não sabe o nome, inscrito na OAB, que você não sabe nem estado e nem número, então é 3 pontinhos, com escritório profissional no endereço, 3 pontinhos, cidade, 3 pontinhos, estado, 3 pontinhos. E sempre mencione a procuração em anexo. Posso chamar a procuração de outra coisa? Pode. Pode chamar de instrumento de mandato. Dá na mesma, tá? Mandato com T de tatu, prefiro que chame de procuração, que já é mais rápido. Professor, eu não vou lembrar de falar da procuração. Vai sim, tá? Como é que você vai lembrar? Você vai abrir agora o teu artigo 319 e vai puxar uma flecha para o 106. Por quê? Tá? Para o 106. Deixa eu só confirmar se é o 106 mesmo aqui, o artigo que eu quero que você puxe uma flecha, tá? Não, pode ser o 105. 319, puxa uma flecha para o 105. E no 105 vai estar escrito assim, ó, a procuração. Grifa a palavra procuração, tá? Então, lá no 319 você puxa uma flecha e escreve artigo 105. Lá no 105 você grifa a palavra procuração. Pronto, não tem erro. Você lembrou da procuração, tá? Mas é muito difícil você esquecer disso daí. De tanto que você vai repetir uma hora, você lembra, tá? Então, toda vez que você tiver que indicar algum dado que você não sabe porque o enunciado não te deu, você coloca 3 pontinhos ou 3 letras X. Aí você vai fazer o quê? Dentro do preâmbulo, vem ajuizar com fundamento nos artigos. Aqui você vai indicar os dispositivos legais e também sumulares, se for o caso. Ah, fundamento no artigo tal do Código Civil, tal do CPC. Quais artigos eu indico? O que você achar que precisa indicar, que tenham relação com a sua defesa. Os de direito processual, os de direito material e por aí vai, tá? E aí traz lá, vem propor o quê? A ação. Eu coloquei 3 pontinhos aqui, porque eu não sei qual é, mas poderia ser, vem propor a ação de alimentos, a ação de reintegração de posse, a ação indenizatória por danos morais e materiais, você que vai dizer, tá? Lembro a você, os procedimentos especiais têm nome, aqueles que o código chama de procedimentos especiais, aquele que leis especiais tratam, tem nomes específicos. Todos aqueles que tramitarem pelo procedimento ordinário não tem nome específico. Você vai falar o quê? Processo comum, procedimento comum, né? Hoje em dia. Você vai falar o quê? Vem propor ação de, e aí vai dizer o que você quer. De indenização por danos morais ou materiais. Ação de rescisão de contrato. Ação de nulidade de contrato. Veja o que você quer lá no final e coloca aqui no nome da tua peça. Maravilha, e aí vem em face de nome completo do réu, qualifica o réu igual você qualificou o autor. Repito a você, para qualificar 319 inciso 2 você vai usar, tá? Rimou. Professor, que rima idiota. Normalmente as rimas idiotas a gente não esquece, então espero que você não esqueça disso daí. Beleza? Pulou uma linha. Professor, por que você faz em vermelho? Para destacar para você. Na tua prova você não vai fazer em vermelho, você vai fazer em caneta, você já sabe, azul ou preta. Qual? Bic, clássica Bic, azul ou preta. Fechou? Pula uma linha dos fatos. Aqui, ó. O que você vai o quê? Você vai olhar para o teu enunciado e vai copiar o enunciado? Não é uma prova de ditado, não é uma prova de copiar. É uma prova de entender o enunciado e expor os fatos que interessam, tá? Dica do professor Guilherme, dica que sempre dá certo. Todo aluno faz isso, todo aluno se dá bem nessa parte, tá? É a seguinte, divida os fatos em tópicos, tá? Porque isso facilita a leitura, isso deixa mais agradável a leitura, isso facilita para você na hora de escrever, você não se perde. Então vamos imaginar lá que foi um acidente de trânsito. Então você vai narrar item 1 do acidente, explica o que aconteceu. Item 2, dá a tentativa de solução amigável, não deu certo, explica. Do item 3, do conserto do veículo, conta quanto custou o conserto do veículo. Divide em tópicos e chama os tópicos, dá um título para o tópico. Então é do acidente, então explica. Do acidente, como ocorreu.
dos consertos que foram necessários para a solução do veículo. Sei lá, isso é você que vai me dizer na hora, tá? Agora regras de ouro aqui do professor Guilherme. Nunca, nunca, nunca invente fatos. Ou seja, respeite as informações trazidas pelo enunciado. Eu sei que tem gente que não gosta de respeitar nada, mas na hora da prova você tem que respeitar o enunciado e o edital. Respeite o enunciado. Respeite o enunciado. Ele te contou alguma coisa que você acha que está errado, não importa, confia no enunciado. Beleza? Nunca, nunca, nunca presuma fato. Então, ó, nunca invente fatos, nunca presuma fato. Beleza? Salvo se houver previsão legal nesse sentido. Como assim, professor? Exemplo, um casal se acidenta e morre. A perícia não diz quem morreu antes ou depois. O que a lei diz? Que presume-se a comoriência, mas é a lei que presumiu. Então, só presuma aquilo que a lei te disser que é para presumir. Não fica inventando, não fica pirando. Ai, professor, o nome dele lá era João da Silva, então eu presumi que ele era um brasileiro um pouco mais humilde. Da onde que você tirou isso? Ah, não, é que eu conheço vários Joãos da Silva, todos eles são pessoas mais humildes. E o que isso tem a ver com a tua prova? Nada! Não presuma fato. Professor, ele tem um nome de um artista famoso, eu posso presumir que ele é rico? Não presuma nada. Não presuma nada, pare de presumir, siga o enunciado, siga a lei, não inventa moda, beleza? Para ser mais claro, vamos lá. Mencione os documentos trazidos e demais provas. Gente, olha para o enunciado falou que tem testemunha, então fala da testemunha aqui. O enunciado fala assim, olha, fulano presenciou o acidente, opa, já está indicando para o juiz que alguém viu aquilo, tá? E demonstre a necessidade da demanda judicial. Por quê? A ideia é de que você tentou solucionar, mas não deu certo. E se o enunciado não fala nada disso? Aí você ignora essa parte, tá? Como é que eu faço um fechamento legal? Você não precisa fazer igual, é só para você ter uma ideia. Ó, diante do narrado, não viu o autor outra alternativa senão buscar a prestação jurisdicional por meio da presente demanda. É aquela lógica assim, olha meu amigo, eu tô aí, né, juiz, não porque eu queria, mas é que não tinha muito o que fazer, tentei solucionar, não deu certo, tô com esse problema, não consigo resolver sozinho, então tô aqui, pelo amor de Deus, Estado, me ajude. Beleza? Professor, tô ficando cansado, vamos embora, tá quase acabando, vamos lá, vamos seguir. Aí você abre, opa, o professor fez bobagem aqui, vamos seguir, vamos aumentar um zoomzinho aqui para ficar melhor para você ver. Papapá, aê garoto, vamos lá, pulou uma linha do direito, mesma coisa, qual que é o momento aqui? Fazer subsunção do fato ao direito. Quando eu falo fato ao direito, eu digo na tua prova, direito é lei e súmula, ponto, é isso que vai cair. Ai, mas pode cair um recurso especial repetitivo, o fundamento dele? Pode, mas vai cair? Só se você for muito azarado. Nunca caiu. Em peça nunca caiu, em peça sempre cai. Fundamento ou na lei ou em súmula. 90% na lei e 10% em súmula. Então vamos rezar, vai cair de volta fundamento na lei. Ponto. É isso que vai acontecer na tua prova. Não fique viajando muito. Não fique sofrendo por antecedência. Tem aluno que fala assim, ai professor, olha, eu acho que pode cair um recurso especial repetitivo tal. Falei, e o que você vai fazer? Ah, então, não sei o que eu vou fazer, acho que eu não vou fazer nada. Então por que você está sofrendo? Uma coisa é você dizer, não, eu vou estudar esse tema específico. Outra coisa é você dizer, não, eu não vou fazer nada, então não fica sofrendo. Se você não vai fazer nada para mudar, trabalha com o que a gente tem, com o que normalmente acontece. Beleza? Tá? Você pode dividir em tópicos, eu também prefiro que você divida. E cuidado com o seguinte, isso aqui, ó. Se tiver tutela provisória, abra um tópico específico. Beleza? Para dizer, ó, da necessidade de tutela de urgência, da necessidade de tutela de evidência e explica lá por que é necessário. Sempre fundamentando em lei ou súmula, de preferência na lei. E na hora que fundamentar na lei, seja bem específico, tá? Imaginemos, o fundamento do meu pedido, professor, é o artigo 1034, inciso 3 do Código Civil. Então diga isso. Não diga 1034, por quê? Porque às vezes o 1034.2 diz uma coisa, o 3 diz outra, aí você acaba entrando em contradição. Então sempre especificadamente faça essa fundamentação. O artigo que fundamenta é o artigo tal, parágrafo 1º, inciso 3. Então você vai indicar isso para o legislador. Professor, eu posso abreviar CPC, Código Civil? Pode. Essas abreviações tradicionais não tem problema não. Teve um exame aí que tiraram nota de um aluno que escreveu CF 88,
mas em recurso ele resolveu, tá? Isso é coisa de louco, é examinador que tá meio maluco de tanta prova que corrige, mas não se preocupa com isso aí não, tá? Salvo uma orientação aí da OAB de última hora, olha, não pode mais abreviar, mas se acontecer isso, eu te dou um toque, pode ficar tranquilo. Beleza? Ó, a ideia aqui, eu sempre digo, é você fazer essa subsunção de fato à norma para chegar a uma conclusão. Essa conclusão é o quê? É o seu pedido. Você fala assim, ó, juiz, aconteceu um acidente, me acidentei, não sei o que, aconteceu isso, aquilo, outro. Beleza. Aí essa historinha. Então, esse acidente foi ocasionado porque o cara furou o sinal. Opa, furar o sinal é um ato ilícito, segundo o Código Civil. Beleza. Tá? E aí, quem comete ato ilícito e causa dano a outra pessoa tem dever de indenizar. Juiz, ele furou o sinal, bateu no meu carro, ou seja, me causou um dano de tantos mil-reais. Está aqui, nos fatos eu contei qual foi o meu prejuízo. Por isso ele tem que me indenizar. Quando você faz esse raciocínio, você já sabe o que o cara vai pedir. No final, os pedidos serão a conclusão. Conclusão formada a partir do quê? Do que aconteceu e do que o direito traz. Legal? Massa? Avancemos. Pulo uma linha dos pedidos. E aqui eu trago todas as possibilidades, tá? Se tiver tutela provisória, já peça de cara. Primeira coisa, que você quer tutela provisória, então já pede, tá? É o mais urgente. Depois, comprovante de custas ou justiça gratuita. Eu vou colocar um asterisco aqui na justiça gratuita, eu já falei isso para você. Só peça justiça gratuita. Tomei uma aguinha aqui, desculpem. Se o enunciado disser isso para você, disser que o cara não tem condição. Citação do réu. Esse pedido aqui, ó, se não tiver espaço, você não faz, porque a lei não exige mais, mas eu sempre gosto de pedir para citar o réu. Só cuidado, porque se o enunciado disser que não vai ter audiência, você não pede para comparecer. Você fala citação para contestar. Tenho medo de errar, então faz assim, ó, citação do réu, ponto, tá? Resolve o teu problema, tá? A confirmação da tutela provisória. Vem aqui comigo, aqui é importante. Vem aqui comigo, para quê? Toda vez que você pede tutela provisória, ela é provisória. Você tem que pedir depois a confirmação daquilo que você pediu lá. Beleza? Vamos combinar isso? Toda vez que você pedir tutela provisória, você quer que ela vire definitiva um dia. Então, peça a confirmação do que ele te deu lá. Maravilha? Aí segue, tá? A procedência dos pedidos elaborados na presente petição para o fim de... Aí você vai me dizer o quê? Como para o fim de? Para o fim de condenar o réu a me pagar 10 mil reais, para o fim de declarar inexistente a dívida e condenar o réu a me pagar 10 mil por dano moral? Sei lá, aí é o enunciado que vai te dizer, tá? Produção de provas, lembra que eu falei? Produção de prova genérica, ó, todas as provas em direito admitidas, em especial a prova ou as provas. Aí você vai me dizer, de acordo com o enunciado, se tem testemunha, em especial prova testemunhal, se é um caso que demanda perícia, em especial prova pericial, se é um caso que só tem documento, em especial prova documental. Fechou? Tranquilo? Condenação do réu ao pagamento de custas e honorários, nos termos do 85, e aqui aqueles outros pedidos se forem necessários. Prioridade de tramitação, tá? Veja se é o caso de intervenção do MP e se é o caso de distribuição por dependência. Vejam que eu marquei os dispositivos. Dica do professor Guilherme é que agora você faça o seguinte. Pegue o seu artigo 319, lá no final dele, depois do último inciso, puxe uma flechinha. Ou lá na parte está escrito assim, ó, os pedidos. 319, vamos te ajudar aqui, ó, vamos fazer completo. 319, inciso... 319, abre teu código, no inciso 4, puxa uma flecha e escreve assim, artigo 85, artigo 178, artigo 85, artigo 178, artigo 1048, e artigo 286. Esses que estão aqui, ó, 85, 178, 286 e 1048. Para quê? Para você não se esquecer de ver que tem que fazer esses pedidos. Condenação em custos e honorários, se for o caso, justiça gratuita, prioridade de tramitação, se for o caso, distribuição por dependência, se for o caso, intervenção do Ministério Público. Maravilha! Tranquilinho. Acabou, professor? Não. Fechamento da nossa petição, tá?
Valor da causa, tá? Valor da causa, artigo 292, você já sabe. Vamos lembrar aqui, ó. Tô parecendo aquela coisa do avião, né? Você já sabe, mas não custa avisar, é proibido fumar. Então, mesma coisa, você já sabe que o valor da causa está no 292, mas não custa te lembrar, coloca ali. Pula uma linha, termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB e Estado. Eu posso inventar um número de OAB? Claro, se você quiser reprovar, você pode. Agora, se você quiser passar, você faz exatamente como o prof aqui fez. Maravilha! É isso, meu querido, minha querida. Já sabe fazer uma petição inicial. Não sei não, claro que sabe. Agora, o que eu te aconselho? Lê isso aqui mais 2, 3, 4 vezes. E eu vou te aconselhar outra coisa. Copie isso aqui. À mão. Por quê? Treina a sua letra para a prova, né? Treina a sua letra para a prova, tá? E quando você copia, querendo ou não, você está mais uma vez ajudando a memorizar. Eu não quero copiar, gente. Não é hora de querer ou não, é hora de fazer para você passar. Você vai ter que escrever na hora da prova durante 5 horas, então vai se acostumando a escrever de forma manuscrita. Fechou? Um abraço, bons estudos e até mais.